Bom, gente, questão de número 116, a gente está seguindo a prova amarela do Enem PPL, que é a segunda aplicação. Agora vamos falar um pouco sobre os metais, sobre o que é uma liga metálica, e você, sem perder tempo, já vai direto, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Não deixa de colocar seu like, mas vamos nessa! Olhem o que ele falou aqui pra gente. Um dos materiais mais antigos e ainda utilizados na restauração de dentes são as amálgamas. Poxa, quem sabia a definição de amálgama? Amálgama é toda e qualquer liga metálica que contém mercúrio. Ele diz um produto que vem da combinação de mercúrio, prata e estanho, como apresenta a equação química. Os materiais formados pelos elementos citados são caracterizados como, letra B, liga metálica, que seria... Aí você vai dizer, poxa, Michel, mas foi muito rápido. Eu digo, gente, essa questão ela era muito rápida. Se eu soubesse a definição de amálgama, inclusive amálgama é interessante que pode ser no masculino ou no feminino. Hoje o português ele aceita as duas formas, o amálgama e a amálgama. E existem dois amálgamas que vocês têm que saber para fazer as provas, pelo menos ter ouvido falar e ter uma ideia. Um amálgama muito famoso é mercúrio e ouro, que é utilizado nos garimpos. Lembrando que o mercúrio ele é utilizado porque às vezes o ouro ele está em pepitas, em pedaços muito pequenos. Então se o ouro ele está em pedaços muito pequenos, você usa o mercúrio, que é líquido. E quando você usa esse mercúrio líquido, ele une todas as pepitas de ouro, ele aglutina todo o ouro numa porção só. E essa porção, ela tem alta densidade e vai se separar com mais facilidade. Então, a função do mercúrio é nada mais, nada menos do que um aglutinador, uma criatura que vai unir, que vai juntar, que vai dissolver o ouro e vai juntar numa coisa só, que é uma amálgama, que é uma liga metálica. E a outra liga metálica, que ainda é bastante usada, é a que é utilizada em restauração de dente. Hoje, na maioria das pessoas, já não usa mais o mercúrio, porque o mercúrio ele é tóxico, né? Principalmente, eu nem diria direto na boca. O grande problema do mercúrio, o grande lance do mercúrio, é que às vezes, quando tem resíduo, a pessoa acaba cuspindo e essa água vai acabar batendo num rio ou num lago. Tanto é que aqui no Brasil, muitas vezes o controle do mercúrio dos dentistas é feito pelo IBAMA, que tem a ver tudo com os nossos animais e com a nossa preservação ambiental. Desculpem. Olhem só, ao vivo aqui praticamente, não vou nem parar, vou continuar e vocês rindo aí, deu engasgando, mas tudo bem, Deus está vendo. Mas, ó, então, essa é uma das ligas mais famosas. Inclusive, gente, tem uma coisa interessante, que quando eu pego essa liga de mercúrio, prata e estanho, vocês percebem que são metais conhecidos como metais nobres. Metais nobres são metais que reagem com dificuldade, porque se reagisse fácil, eu não ia colocar na minha boca. Acontece um fenômeno bem legal, que se você pegar esses metais ditos nobres e colocar em contato com uma folha de papel alumínio, com alumínio metálico, o alumínio metálico ele é um metal reativo. Então, isso aqui acontece se você pegar um pedacinho de papel alumínio, tiver uma obturação dessa e morder. Se você morder, vai rolar uma transferência de elétrons do alumínio para o amálgama e a saliva vai funcionar como condutora, porque eu tenho sais, entre outras substâncias na saliva, ela vai funcionar como condutora e aqui vai ser gerada uma pilha. Como eu vou gerar uma pilha entre os metais nobres e o metal reativo, eu vou ter uma pilha, quer dizer que eu estou gerando corrente elétrica, então vai dar um choque. Claro que não é um choque de 220 volts na boca, como se você tivesse inserido a língua na tomada. É um choque bem mais leve, é um choque bem mais tranquilo e que não vai causar tanto problema, mas também causa um certo desconforto. Então, esse é um amálgama bem conhecido. E outra coisa que eu não poderia deixar de passar aqui é a própria definição de liga metálica. É a união de dois ou mais elementos, formando uma mistura que tem características metálicas, mas não obrigatoriamente os dois elementos são metais. Pelo menos um deles tem que ser metal. Eu posso ter um metal e um ametal.
onde a gente tem como exemplo a liga mais usada pelo homem, a liga mais famosa, que é o aço, que é uma mistura de ferro e carbono, o ferro sendo um metal e o carbono sendo um ametal. Também não vou deixar de falar aqui de uma liga super importante que é o bronze, porque quando ele fala aqui, ó, dos materiais mais antigos, vocês lembram que quando a gente sai do paleolítico para o neolítico, quando a gente sai da idade da pedra para a idade dos metais, a primeira idade dos metais é a idade do bronze. E o bronze, ele é uma mistura de cobre e estanho. E como ele abre a idade dos metais, a gente está falando de vários mil anos atrás. Então isso aqui é usado há muito, muito tempo. E um fator interessante é que o cobre ele foi usado antes do ferro, mesmo o ferro sendo mais abundante do que o cobre. O que acontece, entre outras particularidades, é que o cobre é muito mais fácil de moldar do que o ferro. Vocês imaginam que a gente está falando de alguns mil anos atrás. Então não existiam máquinas para moldar. Forjar o aço não era uma coisa tão simples. Como o cobre, ele é um metal, né? Eu ia dizer, um metal ou um material? Um material mais fácil de moldar, acabou que ele foi usado antes do ferro, mesmo o ferro sendo mais abundante do que ele. Até hoje, tem uma outra peculiaridade de metais que é bacana vocês conhecerem. O alumínio é um metal mais abundante do que o ferro. Quer dizer, na crosta terrestre, a gente tem mais alumínio do que ferro. Só que o ferro é muito mais barato e muito mais usado. Uma coisa ser mais abundante, normalmente indica que ela vai ser mais barata, porque se tem mais, ela vai ser mais barata. Mas para isso, ela teria que ser encontrada pura. O problema é que o alumínio, ele é encontrado dentro da bauxita, que é o Al2O3. Então, para que eu use o metal alumínio, eu vou ter que extraí-lo da bauxita. E o ferro é encontrado em alguns minérios, mas sobretudo a gente fala de hematita, que é o Fe2O3. E o que é que acontece? O que é que rola? Extrair o alumínio da bauxita é muito mais difícil do que extrair o ferro da hematita. A extração do alumínio da bauxita envolve uma eletrólise ígnea, enquanto que a extração do ferro da hematita envolve o aquecimento num forno de coque. Como a eletrólise é um processo que envolve corrente elétrica e vai ocorrer em altas temperaturas, porque ígneo quer dizer aquecimento, até fundir a substância, gasta-se tanta energia, é tão difícil obter o alumínio, que ele acaba sendo mais caro do que o ferro, mesmo sendo mais abundante do que o ferro. Aí você vai dizer, Michel, me confundi. Eu digo, calma, o que é que acontece? Existe mais alumínio do que ferro. No entanto, o alumínio ele é mais caro. Por que ele é mais caro? Porque obter é mais difícil. Então, como obter o alumínio é mais difícil do que o ferro, do que obter o ferro, isso torna o alumínio mais caro. Pronto, 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 pronto. Michel, e por que você não olhou para os outros itens? Primeiro, porque a resposta era direta. Mas mesmo que nós tivéssemos olhado para os outros itens, a gente ia perceber o quê? Letra A, ele diz que formou precipitados. Percebam que eu tinha espécies sólidas, eu continuo tendo espécies sólidas. Então não posso falar que foi formado um precipitado. Nós tínhamos já espécies sólidas, então não faz sentido. Compostos iônicos. Compostos iônicos, eles são produzidos a partir de metais e ametais. E aí eu tenho uma transferência de elétrons. Não foi o que aconteceu aqui. Aqui eu tive essa união desses metais, então está fora de questão. Produto de oxidação. Gente, não foi oxidação. Amálgama não é uma oxidação, é uma mistura. Nas misturas eu não tenho reação química. Aí você vai dizer, Michel, dá um exemplo. Eu digo, claro, vocês imaginem água mais sal. Quando eu misturo água com sal, não tem reação. Continua sendo água e sal, tanto é que eu posso separar. Os amálgamas também é a mesma coisa. Quando eu misturo, eu posso separar. Então isso é uma mistura. Se fosse uma reação, podia ter havido oxidação. Não é o caso. Então tá fora. Compostos covalentes. Aí não, né? Porque ligação covalente é feito pela união de ametais. Aqui a gente está fazendo a união de metais.
metais. Se quisessem falar de algum tipo de ligação, a gente falaria de ligação metálica. E não foi isso que ele citou em nenhum dos itens, ele só citou a velha e boa liga metálica. Isso está resolvido. A todos vocês que ouviram até aqui, um beijo imenso. Isso é uma questão muito boa e nos fez revisar várias coisas legais. Ó, beijo, tamo junto.